papeladas e as burocracias, e quando tu conseguires vencer todos esses desafios, com muitos cabelos brancos a mais, não sei quantos anos depois, vai-te chumbar o partido ou vai-te fazer esperar por uma decisão judicial no tempo que eles quiserem, que lhes for conveniente. Portanto, não tem... Eu, na minha opinião, eu acho que é desperdício de energia com esse poder estar a tentar criar partidos políticos. Vamos só dar a oportunidade ao Nong a fazer a pergunta. Podes fazer a pergunta, mano. Já estás aí mano. Podes fazer a pergunta. Tá bué aqui na Mucanca. Bem, Luati, olha, eu lembro-me que em 2017 eu fiz parte da lista de observadores, por acaso, e veio uma ordem que dizia para não nos credenciarem, né, nós os observadores independentes. Uma única pessoa que eu lembro de ter sido credenciada naquele nosso grupo foi a Cisaltina Abreu. Então isso também é uma das dicas que conta bué, e quando tu dizes que não acreditas nesse mambo também, eu falo não acredito, mas eu não acredito também, eu continuo aqui a lutar para ver como mudarmos essa merda. Agora, uma cena, achas que a juventude agora, em função do contexto, há pouco falaste que já tens menos força que em 2011, 2010, achas que a juventude já tem poder suficiente para caminhar, para lutar em várias frentes? Tipo, ok, quem pode entrar para o partido político luta dentro de um partido político, quem pode lutar por fora, como sociedade civil, de facto, pode lutar, ou achas que ainda existe uma cultura de rebanho? A resposta, na verdade, estão duas perguntas dentro de uma. E a resposta é sim para as duas. Existe uma cultura de rebanho, mas sim, também sempre existiu, a nível, se calhar, mais pequenino, grupos mais pequeninos, sempre existiu essa a lutar de várias formas. Agora, se tu me perguntas a nível generalizado, as pessoas, não me parece-me que a capacidade o espírito de organização e de sincronias e de esforços coletivos foi muito bem, de forma bem sucedida, aniquilado pelo MPLA ao longo desses anos. Então isso vai levar tempo a reconstruir e alguma rebeldia, né, por parte de grupos mais tenazes e mais persistentes que vão começar aos poucos conseguir congregar pessoas que se tornam numa massa maior de pessoas para agir. Mas, como disse, é sim para as duas perguntas. Há comportamento de rebanho, mas comportamento de rebanho tu vais ter no mundo inteiro, porque nas democracias bem estabelecidas tu tens taxas de abstenção enormes de pessoas que já não querem saber da democracia tal como ela é hoje, que estão fartos de ver um e outro a fazerem a mesma coisa e que, pura e simplesmente, não se interessam, não ligam, vão atrás do que tiver. Vão ver de futebol e vão se distrair e não querem pensar nessas coisas de tocar a sua das decisões que regem a sua vida, né? Mas, eu acho que sim, que temos bastantes pessoas, mais do que aquelas que nós conhecemos. Há muita gente que nós descobrimos todos os dias que parece que estão embaixo de pedras e assim que tu pontapeias lá sai tipo uma flor que estava escondida e surpreende-te com a retórica, com a capacidade de análise. No outro dia eu vi aquele kuduro de um puto, aquelas frases que ele debitou ali, aquilo põe em causa muito do suposto conhecimento da percepção pejorativa que muita gente tem em relação aos kuduristas, né? Tipo, tu ouves aquilo, eu não sei que tipo de estudo aquele puto tem, mas aquele puto mostrou uma argúcia que reduzir em tão poucas frases um contexto tão complexo, aquilo é de inteligente, aquilo é de uma pessoa muito inteligente. E há para aí montes dessas pessoas que não se revelam porque não existem os espaços de fala. E se calhar nós não vamos descobri-las, mas elas espontaneamente hão de aparecer. Não sei quando é que passarão a ser muitas ou suficientes para causar uma mudança efetiva. Mas a verdade é o que eu estava a dizer há bocado, né? Tipo, o que eu acho é que cada um tem as suas dinâmicas, né? E o máximo que nós podemos fazer é continuar a pontapear as pedras à espera que essas flores apareçam do nada, e tentar lançar mais sementes a ver se outras brotam. E se mesmo que o chão for estéril, insistir, criar as sombras, pôr mais água, enquanto houver força, bro. Tipo, eu não gosto de ser fatalista,
Eu acho que se calhar isso vai ser uma coisa que vai se revertendo com a idade, né? Tipo, a pessoa vai se resignando mais, tipo, já não tem mais energia para dar, aceita que as coisas são como são, mas como disse, enquanto houver essa energia para lançar essas sementes, vamos fazer isso, temos mais o que para fazer. Estamos de passagem por aqui. Somos, no fundo, se pensarmos na dimensão cósmica, nós somos insignificantes, somos menos que um grão de areia. Se olharmos na dimensão do tempo, da história, nós representamos menos de um século em bilhões de anos. Tipo, nós não vamos ser nada, não vamos passar. Então, mais vale fazer da tua passagem algo que te preencha e que te faça relevante, para ti, pelo menos, e para os teus e para as pessoas que estão à volta, e esperar que dessas sementes brota alguma coisa interessante. Não vamos ser nós, vamos ser quem vem a seguir. Mano, não sei se foi claro a resposta do Luati. Olha, agora que tocaste na cena do Kuduro, também uma outra coisa que eu vejo que tipo as artes alternativas, tipo, atualmente o spoken word teve um boom muito grande, tipo aquela história daquela menina que diz em 2022 vão gostar, então outras pessoas vão fazendo arte. E a Joyce Cisal, de intervenção. Acha que também pela arte, tu que és rapper, as pessoas também vão conseguir alguma coisa, tal como fazer algum barulho, tal como acontecia com o movimento dos novos intelectuais na altura? Eu não quero fazer futurismo das mangas, não quero fazer esse tipo de futurismo se vai chegar ao nível dos intelectuais dos anos 50 que começaram a ser subversivos contra o poder colonial, não sei o que, tipo, cada contexto é um contexto. O MPLA pauperizou as mentes das pessoas, naquele tempo havia uma massa intelectual, nesse momento a massa intelectual está dopada com os poucos benefícios que pode ter, não está interessada, tem também peso na consciência. O que está a acontecer são casos esporádicos de pessoas que são prodígios no meio da miséria a que são sujeitos. E não acho que vou comparar e que vou esperar que vai causar esse impacto, ou prever que vai. A verdade é que tipo, não havia esse spoken word interventivo antes, ou não havia esse espaço para o spoken word, e isso vai se juntar um bocado àquilo que eu tinha dito há bocado. É que apesar de todo o teatro que este senhor que pousa em marcha, o teatro tinha, para ser funcional e para ser eficaz, as pessoas tinham que acreditar nele. E quando as pessoas acreditaram, meteram-se a ocupar espaços. E esses espaços dificilmente vão ser reconquistados a quem provou o gosto da liberdade. Então, eu acho que essa parte é irreversível. E sim, a Joyce Jaus dessa vida, os artistas que têm esse tipo de poder com a palavra ou com qualquer tipo de arte, a pintura, seja o que for, elas vão inspirar outras pessoas. Elas vão inspirar os que hoje têm 12, que daqui a 6 anos já vão ser eleitores, que já vão ter outro tipo de postura em relação aos que tinham 18 anos na geração anterior. Então, é lento. E eu não vou te responder a tua pergunta porque eu não sei dizer. O que eu sei é que nada é em vão. Nada é por nada. E as muitas Joyce Jaus que andam a aparecer por aí, seja de onde for que vão buscar inspiração, essas fontes de inspiração têm de existir. E alguns de nós têm que ser as pessoas que providenciam essas fontes de inspiração para os outros. A Joyce vai ser inspiração para alguém. Esse puto anónimo do Kuduro vai ser inspiração para outros criarem. E assim sucessivamente, bro. Agora, se vai ser como um movimento intelectual que fez as revistas e os jornais nos anos 50 para combater o colonialismo, eu não quero ir por aí, não saberia fazer esse tipo de leitura e previsão. Muito obrigado, Cota. Eu só queria dar a oportunidade à Nayo, já está aqui há bastante tempo, Nayo, não sei se estás a nos ouvir, depois o Eurico. E o Eurico também já está há um bom tempo a levantar a mão. Nayo. Olá, boa noite. Espero não... A pergunta que eu vou fazer, espero que não seja muito repetitiva. Tendo em conta tudo o que foi dito aqui pelo Duarte e por outras pessoas, né? Da situação que o nosso país passa, que atualmente, com a entrada do João Lourenço, há mais liberdade de expressão e tem havido manifestações como nunca houve no nosso país. Será que quando forem feitas as eleições não vai haver uma probabilidade das pessoas, como já foi dito antes, né, as eleições muito provavelmente serão forjadas, como já é de hábito, e vamos estar à espera disso sim,
será que com essa abertura que as pessoas agora têm de liberdade de expressão, o mais provável que aconteça não é que, se eles realmente ganharem as eleições, haver um colapso muito grande e se calhar haver uma guerra civil, não sei. Não estou a querer ser pessimista nem nada, né? Porque como o Luato disse, para a libertação de um povo, alguém tem que ir na frente, né? Para morrer pelos outros, né? E sei lá, será que não ia haver uma grande rebelião? Porque eu também acho que se não houver isso, né, das pessoas se unirem e realmente pegarem, irem à luta em nome dos demais, eles não vão sair. Tem que ser mesmo com pancada, estás a ver? Porque bem eles também não vão sair. Então, tipo, eu queria saber na visão do Luati se é necessário haver mesmo o derrame de sangue para eles saírem do poder. Olha, eu tive um corte longo, deixei de te ouvir, não é? Eu sei que estiveste a falar um tempo acerca das probabilidades dos cenários possíveis depois das eleições, e eu presumo pela tua questão que tu apresentaste no fim, que eu ouvi, que tu estejas a prever o cenário de, mais uma vez, né, que eu partilho, das eleições serem roubadas e das pessoas ficarem indignadas com isso. E eu pensei que em 2017 esse cenário que tu previste ia acontecer, e acho que tivemos tipo na linha vermelha de acontecer. Alguns de vocês, se calhar, eu não sei qual é a idade média das pessoas aqui, mas não sei se em 2017 já estavam atentos aos fenómenos políticos e sociais, e se têm alguma lembrança de como é que foram os últimos dias depois de anunciados os resultados e da contestação toda. Houve um ato que mostrou o desespero e até onde estava disposto a ir o MPLA. E foi a partir desses últimos dias que a UNITA decidiu, então, uma vez mais, engolir o sapo e continuar a luta de outras formas, na Assembleia, e a votar contra, e a fazer cadeira vazia, e etc. Foi quando passou uma avioneta, eu não sei se era mais de uma, a distribuir, a largar panfletos no ar. É assim, todos sabem como é que o nosso país é militarizado e não é qualquer avioneta que vai levantar a circular pela cidade, né? Portanto, todo mundo terá uma ideia bem clara de quem autorizou, de quem mandou e com que intenção. Essas avionetas largaram os panfletos que diziam o mesmo de sempre e que fizeram as pessoas entender as entrelinhas, porque elas nem eram tão escondidas assim. O panfleto dizia que os maus perdedores de sempre, que só levam o país para a guerra, porque só sabem, só entendem de guerra, queriam de novo levar o país para um banho de sangue. E aí, o que é que se prepara? O cenário que se prepara é o seguinte: nós vamos atacar e vamos matar, e depois vamos dizer que a culpa é daqueles que não aceitaram as eleições. E o MPLA é desesperado para manter o poder a esse ponto, sim. E em 2022, eventualmente, esse cenário há de se repetir. Agora, o que eu não sei, e que é difícil de prever, e há bocado estava num debate com o Ken, e ele bastante mais pragmático do que eu, porque realmente é isso, a leitura que há que fazer no momento em que estamos. Se tivéssemos que fazer uma leitura no momento de hoje, eu diria que essas pessoas não vão para a rua se não forem lideradas ou indicadas por alguém em quem elas reconheçam esse tipo de autoridade. Não vão espontaneamente. Gostaria de acreditar que as coisas dessa vez vão ser diferentes, mas para já, na verdade, não acho que vai acontecer. E sim, esse cenário é provável. Agora, a grande questão será: vai haver uma postura diferente? Se houver roubo de votos, que é o mais provável, que já está anunciado, vai haver uma postura diferente por parte de quem tem esse poder convocatório de dizer, ok, agora nós vamos resistir? Eu não sei se... Eu acho que depende muito dos passos que são dados no momento imediato após a não aceitação de resultados. Acho que existe uma sequência que pode ser
menos letal, menos fatal e menos conducente a um banho de sangue. Porque é difícil tu legitimares meter o exército na rua e começar a disparar sobre pessoas desarmadas, né? Deve ser difícil. E no mundo de hoje, o mundo de hoje é um mundo que complica as voltas a esses texugos vetustos que estão presos no passado e que não têm domínio das tecnologias como a juventude tem. No mundo antigo, eles podiam dizer que a tentativa de manifestação era a tentativa de golpe de Estado. Hoje em dia é muito mais difícil fazer passar a versão única com recurso a TPA, com recurso a TV Zimbo, com recurso a todos os mídias que eles tiverem. Eles podem tentar, de facto, impor essa história, mas vai ser uma história muito difícil de colher. Portanto, eles vão ter que pesar melhor a força na reação que eles vão usar contra pessoas pacíficas. Mas isso será na eventualidade de roubarem os resultados e das pessoas recusarem, espontaneamente ou lideradas, recusarem os resultados que vierem a ser apresentados. Eu quero acreditar que não vai haver esse banho de sangue todo. Eventualmente, algumas pessoas sim hão de morrer, mas pronto, também podia sonhar com um cenário mais checoslovaco, né? Que o presidente com um protesto de Chaves. Mas pronto, isso agora aqui são conjunturas. O mais provável é que o MPLA tente por todos os meios, incluindo poder de fogo, desincentivar as pessoas de meterem em causa os resultados eleitorais. Quanto à capacidade de mobilização e das pessoas em massa fazerem reclamarem o seu direito à transparência e a confiança nos resultados eleitorais, essa parte é que eu não consigo prever, porque em 2017 esteve muito perto, em 2012 um pouco mais distante, se calhar em 2022 não sei se ainda há mais um degrau a subir antes, ou mais uma gota de água a cair nesse copo antes dele transbordar, não sei dizer. E sinceramente eu gostava muito que nós não tivéssemos que ser colocados nessa situação, né? De ter que escolher entre correr o risco de morrer porque para poder ter o mais aproximado do conceito de democracia e de voz de soberano popular. Mas pronto, infelizmente prevejo que há de ser mais por esse caminho, né? Porque os trongongueiros têm acesso às armas e têm acesso à versão única com o uso dos seus meios. Não sei se respondi à pergunta. Não sei se foi. Alves, não sei se a resposta está clara. Sim, basicamente sim, porque eu acho que mesmo que isso não aconteça nas próximas eleições, eles não saírem, eles forjarem, né? E haver uma mínima confusão, mas provável é que eles tenham que sair assim, vai ter que haver derrame de sangue. É mais ou menos essa percepção que eu tenho disso tudo. Sim. Está bem. Eu acho que 2022, no período mesmo das eleições, eu vou fazer um Open Talks aqui, porque algumas cenas que o Luat disse, só tenho uma curiosidade para ver se vai acontecer. Naquele mesmo momento, eu tenho que estar a par de tudo, não sei, eu vou estar mesmo bem atento. Mas, contudo, eu vou fazer um Open Talks especialmente para esse tipo de... Naqueles dias de eventos de eleições, eu gostaria, né? Se tiveres livre, para estar presente aqui, mas até lá a gente pode conversar. Gostaria de dar a oportunidade ao Eurico, já não vou aceitar, só quero adicionar que eu já não vou aceitar nenhuma solicitação de pedido para perguntas, porque já passou um bom tempo. O Luat tem uma filha e tem uma vida para cuidar. Então, só vamos ficar aqui com as pessoas que já estão aqui em cima. E quem já teve a oportunidade de fazer perguntas e já foram respondidas, pode descer, né? E isso não será nenhum problema. Então, vou dar a oportunidade ao Eurico, que teve uma paciência muito forte. Muito obrigado por ter essa paciência. Então, podes fazer a pergunta, Eurico. Boa noite a todos. Primeiramente, dizer parabéns, né, ao Luat. Não é fácil e nós vemos o que tu fazes e o reconhecimento é importante e eu dou-te esse reconhecimento. Segundo, só antes de fazer duas perguntitas básicas, só um ponto de situação que tu estavas a debater com um rapaz há pouco tempo e até inclusive agora com a Nayo,
que até nós falamos em utopia, nós podemos falar muito em utopia, é verdade. Mas acho que tu conheces bem, Nelson Mandela deixou uma frase poderosíssima: tudo é utópico, tudo é impossível até acontecer. E quando nós falamos aqui de imobilização, o Vitor mencionou muito imobilização social e tudo mais, eu queria perceber melhor. Porque o que é que eu defendo? É uma guerra civil que é necessária, é uma revolução. A história nos mostra isso e eu não lembro, pelo menos se alguém lembra, que me diga quando é que houve uma manifestação e mobilização que fez uma ruptura no sistema de um país. Eu não lembro. E nós conhecemos a história. Por exemplo, Portugal. Portugal tem 6 constituições, das 6, em todas houve uma revolução antes de haver uma nova constituição. Desde as monárquicas às republicanas. Rússia, tudo, percebe? Então, eu queria perceber, embora já te fizeram essa pergunta, mas eu vou meter um funil e vou mais a fundo. Até porque tu é que mencionaste também sobre tem que haver um líder, tem que haver, e esse líder tem que ter autoridade. Eu, sinceramente, não vejo alguém, por exemplo, com mais notoriedade e mais... não sei efetivamente se tu sentes que tens essa autoridade, mas a pergunta é muito direta e simples. Uma das, né? Se fosse para haver uma revolução em que vai haver sangue, vai haver mortes, tu estavas disposto a ser um dos líderes da juventude para levantar e morrer por Angola? Acabaram de mencionar há pouco tempo que tu tens uma filha, deve ter família, mais mulher, mas tu estás, por exemplo, disposto a ser esse líder e morrer por Angola mesmo? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta e que tem muito a ver com o reconhecimento e o esforço que se faz. Todo esforço deve ser reconhecido. E tu, pelo menos em relação a mim, não vou falar pelos outros, fazes muito mais do que eu. Eu já estou fora da Angola há muito tempo, mas o pouco que eu posso fazer, eu faço. Com a minha plataforma, no Instagram, os meus vídeos, quando eu vejo algo que me deixa indignado. Como jurista, como professor e tudo mais, tento passar aquilo que eu posso passar sobre o que é o direito e em relação ao direito que nós vivemos em Angola. Mas quando eu vejo, por exemplo, pessoas que têm uma plataforma com um alcance muito maior que a minha, cito Anormais, e Danilos, e propriamente o Danilo, que eu vi uma publicação um dia, durante esse ano, que me marcou muito e que me deixou triste. Quando ele disse que a culpa não é do governo, do país está assim, e pergunta ao povo what you gonna do about it. Tipo, perguntas dessas, se a mim me dói, e que eu sou, o meu ativismo é só em vídeos, eu queria saber a tua opinião, a ti que tu estás lá a levar com puretes, a levar com um conjunto de coisas. Como é que tu te sentes quando tu vês pessoas desse gênero assim a proclamarem esse tipo de discurso? Ok, então a primeira pergunta era sobre... eu tenho dificuldades em pronunciar essas coisas porque eu não acho que tenha que nem não tenho mais nada para provar. Eu já estive a ponto de morrer várias vezes, ou pelo menos achava que estava, e enfrentei com naturalidade essas adversidades, com a naturalidade que se impunha para mim no momento e na altura em que eu achava que, sei lá, que eu, nessas alturas em que as coisas aconteceram, eu achava que aquela era a postura a ter, independentemente das consequências. Agora, dizer-te que é falso, que nunca aconteceram, e há revoluções pacíficas muito recentes, algumas tu podes questionar se foram movidas por quem, se foram pagas por quem, se foram sustentadas por quem, mas tu tiveste várias ex-repúblicas soviéticas a verem os seus governos cair, houve revoluções coloridas aí, a laranja, não sei o quê, tipo na Ucrânia e em vários países, que foram pacíficas, sem banhos de sangue. Tu tiveste muito recentemente a Tunísia e o Egito, que foram tipo os 2 únicos casos assim de mais sucesso, porque o Marrocos fez concessões às pessoas e o rei surpreendeu as pessoas com a forma com que criou ali aberturas e retirou poderes monárquicos a si próprio. Tu tens muito recentemente o Burkina Faso,
que acabou por haver uma intervenção militar, no final de tudo acabou por haver uma intervenção militar, mas foi uma situação, como também aconteceu no Egito, mas foi uma situação totalmente criada e levada ao extremo por movimentos desarmados. Portanto, e tens aquilo que eu estava a citar há bocado da República da Checoslováquia. Pelo menos esses, a Checoslováquia chamou-se a Revolução de Veludo, Velvet Revolution, 1989, com molhos de chaves. Ficaram ali à frente do palácio, resign, né? Demitiram, saíram quebrou-se o poder comunista naquele momento. Então, sim, há exemplos na história de coisas que acontecem sem grandes derrames de sangue, mas há derrames de sangue antes, né? Não foi no momento em que a coisa aconteceu, mas há mortes, há pessoas que morrem por quererem outra coisa, por quererem diferente, por quererem transformar, por quererem, seja o que for, democracia, pluralismo, o que tu quiseres chamar. Mas já aconteceu, e recentemente. Portanto, não seria inédito nós conseguirmos alguma coisa sem que se tomasse a decisão mais desvairada, mais descontrolada, de dizer já eu não vou perder isto sem matar uns quantos, né? Agora, não sei fazer essa leitura, não tenho essa coisa de leitura psicológica de quem tem o poder de dizer mata, para poder presumir se ele ia dar essa ordem ou não. Mas pronto, quem se mete nestas coisas gosta de acreditar que é possível chegar lá sem haver o derrame de sangue, e é isso que tenta promover, mas sabendo que o banho de sangue é uma possível consequência, porque também se for sem essa noção, bom, tens duas coisas: estás a ser inocente e corres o risco de desistir a primeiro sinal de musculatura apresentada pelo teu adversário, que é gigante em comparação a ti, né? Então, sim, existe sempre presente essa ideia de que nós podemos acabar vendo-nos envolvidos num cenário de terror, num segundo 27 de maio. Gostaríamos que não acontecesse, mas agora, eu não me vejo a liderar nada, porque eu não me vejo naturalmente a dizer às pessoas o que fazer, a determinar, sigam-me, eu é que sei, já tenho aqui o meu CV, olha o meu CV é esse, de anos e anos e anos de pancada, agora vocês vão me seguir. Eu não me vejo assim nesse papel, mas eu acredito em líderes naturais, eu acredito em pessoas que espontaneamente aparecem e que congregam pessoas à sua volta. Temos aí alguns recentes. Esse rapaz, o Luther, que faz vários vídeos, tem aquela determinação que as pessoas admiram, que também admiravam igualmente no Nito Alves, e ultimamente se foi desvanecendo por causa de alguns comportamentos que ele tem, de algumas posturas públicas que causam algum embaraço, alguma vergonha, mas o que viam no Nito há uns anos atrás, estão a ver hoje nesse jovem Luther, e noutros outros mais ou menos com o mesmo tipo de atitude, aquele jovem codurista, Tanais Neutro. Eu não vou dizer que eu aplaudo cada coisa que eles dizem, o gangsta. Eu não vou dizer que aplaudo cada coisa que eles dizem, que concordo com tudo, que seguiria se eles me conduzissem. Não vou dizer isso. Mas são líderes naturais. Eles não se impuseram, não chegaram a dizer, eu vou vos comandar. Eles estão a fazer a sua forma, eles estão a agir da sua forma, e as pessoas gravitam em torno deles. Se eu acho que isso é suficiente, provavelmente não. Agora, eu não vejo ninguém que tenha esse ascendente natural sobre as pessoas a querer assumir esse papel. Eu, pelo menos para já, não me vejo a dizer às pessoas o que é que elas devem fazer e venham comigo enfrentar os tanques. Eu sou capaz de decidir, não vou dizer isso agora, sim, claro, eu estou pronto para morrer, vamos embora. Eu não gosto desse tipo de clichês, nem de frases bonitas e chavão para dizer quando estamos longe do ato acontecer, né? A verdade é que quando o frio começa a aparecer na tua barriga, porque a proximidade, o momento se avizinha e tu sentes que ele está aí ao virar da esquina. Esse frio, quando ele chega, é que é o verdadeiro momento em que tu sabes até onde é que tu vais. E até chegar o momento eu não posso te dizer de boca cheia que eu vou fazer isso ou aquilo. Mas, tendo em conta o meu CV, eu acho que
alguma coisa me causando grave indignação, eu não iria dizer às pessoas, venham comigo. Eu iria anunciar, eu vou fazer. E depois é livre de cada um decidir. Mas isso eu não acho que seja preciso nesse momento. Nesse momento é preciso que algumas figuras dessas, e tu podes reconhecer isso em mim, e eu simplesmente não querer essa responsabilidade, como algumas pessoas também já me disseram que vêm, mas eu posso não querer ou estar a fugir desse tipo de responsabilidade. Eu acho que sim, essas pessoas também são precisas. Essas figuras que são cativantes, que são inspiradoras e que conseguem dizer vamos e as pessoas vão. Neste momento eu só vejo ainda com esse poder de convocatório, esse poder de atrair massas e mobilizar massas com uma simples palavra de vamos. Para já neste momento, para ser sincero, só vejo a UNITA. Nós, sociedade civil, tivemos muitos anos a tentar criar essa massa mais disforme e menos alinhada a partidos que se juntasse a essas lideranças naturais, mas a verdade é que não aconteceu. Portanto, temos que saber reconhecer que às vezes é preciso, sim, isso que tu... Desculpa, eu não me lembro do teu nome, mas isso que tu tiveste a evocar, eu não me vejo a ser essa figura. Mas se acontecer naturalmente, se não for algo que eu prevejo e simplesmente acontecer, também não vou fugir disso. Não vou fugir de eu estou a fazer o que eu acredito e as pessoas estão a fazer comigo. Ótimo. Mas não vai ser porque eu determinei que eu vou liderar estas pessoas. Assim não vai acontecer, em princípio. Só queria dar um realce aqui. Acho que só temos duas pessoas aqui para perguntar. Acho que é a Paty e o Paulucho. O Paulucho estava na rua, né? E só a gente perguntar, porque o tempo mesmo já esgotou. Só foram duas pessoas que a gente fez 3 horas aqui. Foi o Mauro Sérgio e agora o Luato. De resto são 2 horas. A gente deu essa margem de tempo porque estávamos mesmo na linha de conversa fixe. Eu estou a receber aqui o pedido do Francisco. Francisco, não vou te aceitar. Fiquem aí. Paulucho, a tua pergunta ao Luato. Vou aceitar o Francisco no fim. Paulucho, podes fazer a pergunta. Não sei se já estás num local calmo. Boa noite a todos. Eu estava ligado na altura, era para responder na altura ao colega também, ao Francisco e ao Duarte, na altura. É porque ele teve a justificar, e muita gente aqui a justificar que o MPLA vai largar o poder pacificamente. Eu creio que isso não vai acontecer, porque as eleições de 2018, eu trabalhei nas urnas, houve situações claras de falcatrua mesmo dos votos. E houve, nos relatórios ficou lá mencionado, e mesmo assim, com queixa à polícia, com desacato que muitas pessoas fizeram, houve porradaria. Eu levei porradaria, levei uma cacetada na cabeça, tenho um sinal até hoje. Então, Paulucho, você te bateram, espera, você te bateram porque você viste a fazerem fraude dos votos. Estás a querer dizer exatamente, isso? Vi e reclamamos com os membros da UNITA. Isso foi no Rocha Pinto, no Rocha. E levamos cacetada na cabeça, levamos porrada. E isso é mais um momento claro, que fica claro que o MPLA é capaz de tudo para permanecer no poder. E não vale a pena nós ficarmos aqui discutir que com voto vai sair. O MPLA não vai sair com voto, não vai. Podemos estar aqui a discutir muitas vezes, não vai. Ainda mais que essa lei que ela aprovou de que os votos têm que vir para Luanda para serem contados e whatever. Não vai. Eu acho que o MPLA só vai cair, de dois uma. Ou o dinheiro em Angola acabar, e ali já não tiver dinheiro nenhum para dar ao povo, ou para dar o resto da comida ao povo, e o povo sentir totalmente fraco e desesperado de sair à rua para se manifestar, ou o povo ficar indignado com tudo e sair à rua com vontade de morrer por uma causa única. Senão não vai acontecer. Não vai acontecer. E o que mais me irrita nos gajos do MPLA, e principalmente aquele gajo que estiver a falar, e isso é muito notório em todas as pessoas do MPLA, é a ousadia que tem devido a tirar a areia à vista das pessoas
como se estivesse tudo bem. Tipo, não está bem, Angola não está bem, as coisas não são feitas corretamente. O MPLA fez tudo ao seu redor, desde as Forças Armadas, a Procuradoria, tudo a seu redor, os tribunais, para que eles permanecessem no poder e pensassem as coisas como se estivesse tudo bem. Era só isso. E queria dizer, não queria mesmo fazer mais perguntas agora, para não estender a conversa. Então só tu vieste realçar que concernente aos fraudes do voto é algo real e que o Francisco também, Exatamente. acho que o Francisco participou. Exatamente. O Tá Francisco bom. tem sua opinião e eu não sei se é baseado em factos, mas a minha realidade daquilo que eu passei, sabe? E aquilo que o Luati já relatou, até já estava visto no Clube K e provas de vídeo, nós temos provas de relatórios escritos, assinados por muitas pessoas que participaram da Assembleia de Voto na altura. E está onde? Não vimos, então, não vimos, Paulucho, está onde? Olha, ele veio castado na cabeça, fica com os pontos na cabeça na altura, saí de lá, levou no hospital. As pessoas que ficaram lá, tinha lá também pessoal da UNITA que estavam a controlar a mesa de voto. Segundo disseram, chegaram a levar aquilo no tribunal e houve um polícia que assinou, e esse polícia também foi retirado da esquadra do Rocha, e não sei bem o paradeiro. Depois ele já também saiu de Angola, não sei bem o paradeiro daquilo. Disseram que ficou no Tribunal Constitucional, que a CNE estava a averiguar a situação, tudo ficou parado. Basicamente, o voto de Luanda, do Rocha Pinto, foi um voto adulterado. Foi voto adulterado. Muito obrigado. Eu só queria dar oportunidade à Pati para fazer a sua pergunta, porque já não vamos aceitar solicitações, são mais de 15 solicitações aqui, mas a gente tem outras responsabilidades. O Open Stocks foi bué fixe, mas também temos que descansar. Antes de mais, deixa eu só realçar aqui que amanhã estaremos de volta no domingo idem e provavelmente estaremos novamente com o Luati no próximo ano. Mas eu quero trazer o Luati no tempo das eleições mesmo, porque ele fez aqui umas profecias que eu gostei, gostaria de ouvir, gostaria de viver mesmo aquele momento. Eu só quero dar a oportunidade na Pati e tenho eu uma pergunta para o Luati. Não sei se mais tarde. Não sei se a Pati está nos ouvindo. Não sei. Vamos dar uma oportunidade para ela. Acho que não dá. Mas Francisco, eu estou a desligar o teu microfone, você está a ligar sozinho. Espera quando eu dizer para você falar, Francisco. Espera. Eu queria fazer uma pergunta ao Luati. Por exemplo, se a gente dá por conta que as eleições houve fraude, não tem ninguém acima disso que possa vir e fazer com que as coisas possam mudar, ter eleições de novo. Por exemplo, aconteceu na Champions League a semana passada. Houve um fraude pequeno, mínimo erro, para dar valer aqueles jogos que iam ter uma audiência fixa por causa do dinheiro. E em questão de minutos, aquilo foi anulado e fizeram de novo. Não tem essa oportunidade concernente aos votos. Alguém lá de cima, não sei, vir, falar que houve fraude concernente a isso, as provas são essas e temos que votar de novo. Desculpa, eu não sei a quem que tu referes quando falas lá em cima. Lá em cima é onde? Mas, O que é em cima do Tribunal Constitucional? Não tem mais. Vais aonde mais? Não, diz-me só para eu ter ideia de que na tua mente o que é mais em cima do que isso. Só para podermos discutir, porque para mim o mais em cima tu reclamas ao Tribunal Eleitoral. Em Angola não tem um Tribunal Eleitoral, o Brasil tem. Em Angola o Tribunal Eleitoral é o Tribunal Constitucional. Quando tu vês que descaradamente e é mesmo a nos esfregar na cara porque sabem que nós vamos estar a rir, o Matias Damasio vai estar nos chamar de bêbados, nós vamos estar a discutir com o Matias Damasio, eles vão estar a passar leis no barulho, como passaram a Constituição enquanto estávamos todos a curtir o cane. Quando eles esfregam na nossa cara que estão pouco se lixando com a nossa opinião ao meter no tribunal que vai dirimir quaisquer quesilhas eleitorais, como teve aqui o jovem Paulo, que acabou de falar agora. O Paulucho, sim, o Paulucho. Como ele bem explicou do seu caso pessoal, mas o caso dele não é isolado. Nós tivemos mais de 12 mil assembleias de voto no país. Quantas? E tu nem sequer ouviste falar, e tu conheces o Paulucho diretamente.
Quantos pauluchos não estão por aí frustrados porque trabalharam e viram a batota acontecer diante dos seus olhos e quando reclamaram à instituição a quem tu tens que reclamar por lei, tu vais encontrar lá quem? MPLA. Porque o MPLA não tem pudor. Ele meteu a senhora Laurinda como presidente do Tribunal Constitucional. Então, o que é que tu esperas? Qual é a entidade que tu podes esperar que vai te dar uma análise justa da tua reclamação por mais provas que tu apresentes? É que eu ainda me parece que as pessoas ficam tipo, não, esses que têm discurso da fraude também só falam muito porque são maus perdedores. Mas isso é falta de vontade e de curiosidade, de ir buscar as suas próprias fontes, de ir buscar a sua própria informação. Eu não estou a dizer para tu acreditares na minha palavra, nem o Francisco, para ele acreditar na minha opinião. Ele vai ter a opinião dele, mas pelo menos busca só, porque informação não falta. Muita informação foi produzida. E pode não ser suficiente, mas é abundante. Então, assim, eu não vejo quem vai, com a dignidade que se impõe a quem tem um papel republicano, quem vai olhar para as provas abundantes de fraude e dizer, não, vamos ter que refazer o voto, vamos ter que refazer a eleição, ou recontar os votos, ou seja o que for. Ninguém vai decidir isso. Porque se houvesse, neste momento, já não estariam a deixar a TPA cobrir o congresso do MPLA, e quando vão para os outros, é só para dizer, me bateram, filmaram, alguém se aleijou, dão 2 minutos e acabou a notícia, os outros têm cobertura direta. Isso já não podia estar a acontecer. Isso que está acontecendo agora. Vocês estão a dizer, vamos esperar a data das eleições para conversarmos de novo, não sei o quê. Isso para mim está a dar sinal que só quando tiver chegar as eleições é que vão começar a ficar atentos às manobras. Mas aí elas já aconteceram. Aí nós já vamos simplesmente ser vítimas de uma máquina em movimento. Se não há travão agora, não vai haver travão lá frente. A menos que o inesperado ou o inusitado aconteça, que as pessoas digam em massa basta e saiam indignadas com os resultados. Porque senão, o tribunal esquece. Mas, Luati, quando tu dizes o pessoal, a população sai em massa e diz basta, em que sentido? Tudo bem, as manifestações não estão a dar certo, pelo que a gente está a ver. Estás a ver? Não estão a dar certo. Não estão a dar certo por quê? Porque são poucas pessoas. Porque no dia que for gente suficiente, porque os indignados de Angola são só aqueles que estão nas manifestações? Se forem, então o MPLA tem razão. Se só são aqueles, são a minoria. Onde é que estão as pessoas para se fazerem visíveis, para dizerem, eu estou com esse grupo de pessoas? Se são só aqueles que saem às ruas, o MPLA tem razão e nós somos só uns confusionistas. Mas todos nós sabemos que aquelas pessoas não são a amostra da indignação das pessoas neste país. Que, pelo menos, acho que a maior parte de nós aqui nesta conversa tem a impressão que aqueles representam os anseios e as vontades e as amarguras e as angústias de uma grande parte da população, nós incluídos. Mas nós não estamos lá. Amanhã vai haver uma manifestação dos médicos, estão sozinhos. Hoje conseguiram uma coisa que ainda não tinha sido feita neste país, que é ter a caravana presidencial a passar com pessoas a protestarem à frente dele. E não acontecia por quê? Não é porque não tenha sido tentado. Não acontecia porque a UGP, antes do presidente ir a qualquer sítio, vai desmobilizar as pessoas. Vai fazer com que elas saiam, a bem ou a mal. Mas hoje, algo inédito aconteceu. E amanhã vai haver uma manifestação. Quantas pessoas aqui estão a par disso? Quantas pessoas aqui pensaram sequer ir se juntar? Nós temos muito ainda aquele comportamento de ainda bem que vai haver a manifestação. Aquelas pessoas me representam. Só que um dia vai ser preciso que tu vais te representar a ti próprio. E nesse dia, se forem como são aquelas procissões de quando vem o Papa ou quando a igreja decide que vai levar velas não sei para onde, e que tu vês que as pessoas não acabam
quando tu vês esse tipo de multidão, tu sabes, aqui não há mais nada a fazer. Vamos tentar uns tiros para o ar, vamos tentar abater um ou dois para ver se isso dispersa, se as pessoas voltam para casa. Mas se não acontecer, game over. E esse é o medo do MPLA, chegar ao ponto em que as pessoas consigam se juntar, porque quando as pessoas se juntarem, não vão voltar para casa. E quando não voltarem para casa, tu estás numa escolha, numa calça muito apertada, porque tu vais ter que encontrar justificações para tu disparar sobre pessoas desarmadas. Algumas mulheres, algumas crianças. Bater em homens as pessoas encaram como normal, mas quando tocam numa mãe, quando tocam numa Laurinda, a indignação é muito maior. Se tocarem em 100 mulheres, e vai haver 100 mulheres quando houver 100 mil pessoas. Yeah. Então, assim, o medo do MPLA é esse, é que haja uma mobilização tão grande que as pessoas digam, daqui já não saímos. Foi o que aconteceu no Egito, foi o que aconteceu na Tunísia, e levou 17 dias e eles foram embora, pegaram nos seus aviões e bazaram. Porque perdem a legitimidade. Yeah, então, não vai ser um tribunal que vai ver as provas todas que nós vamos lhes fornecer e vai dizer, não, vocês têm razão. Olha, vamos ver agora esse teatro. O teatro, vocês estão a ver que o MPLA é tão antidemocrático que até mesmo entre si se fatigam. Se batotam nas eleições municipais, aí dos delegados, se batotam, nem deixam concorrentes... nem para fazer figura, estás a ver? Para fazer figura. O engenheiro Venâncio não tinha a mínima chance de ganhar o João Lourenço. Mas ainda assim eles não quiseram que ele houvesse concorrência. Tinha que ser candidato único. Para eles é vergonhoso é como se fosse um sinal de ruptura, de divisão, ao invés de um sinal de democracia. Eles não toleram que exista alguém com a audácia de ir concorrer contra o chefe. E fatigaram o senhor. Ele está aí a tentar levar as coisas no processo legal, vai ao tribunal, porque tentou uma impugnação. Alguém mesmo acredita que o Congresso do MPLA vai ser impugnado? Se for, vai ser uma grande novidade. Uma grande novidade. Mas seria mesmo acreditar que vão sair dentes nas cobras, não, dentes é nas galinhas, né? Yeah. Vão sair dentes nas galinhas e os crocodilos vão voar. Yeah. Basicamente é isso. Muito obrigado. Vera, é a última. É a última. Yeah. Posso falar? Vera, eu acho que é a última pergunta. Não sei se tens algo para dizer. A gente já está na reta final, já queremos. Em realidade, não tenho nenhuma pergunta. Queria agradecer a vossa criatividade, esse debate aberto. Amei. Ao Luati pela coragem, a sério, tu para mim fazes-me lembrar os 300, porque é sempre preciso, embora vocês fossem 15 mais 2, né? Mas fizeram-me lembrar dos 300 e Game of Thrones a little bit, né? Porque, tipo, nesse caso ela era Queens of Dragons, tu és o King of Dragons. É sempre preciso ter um exército sem chain, sem cadena. Não sei se... Não me lembro muito bem em português. Mas... Gostei muito da iniciativa e concordo contigo. Houve muitas perguntas que foram repetitivas, mas estou de acordo que tem que fazer uma revolução, como é que tu disseste, pacífica. Podemos parar o país, tem que haver essa vontade, mas em massa, porque, como se diz, é o efeito formiga, porque sozinhos as formigas trabalham em conjunto. Por isso é que eu, por exemplo, adoro formigas, por isso elas trabalham em equipe. E acho que isso é importante, fazer as pessoas terem essa noção. Sozinhas somos, como dizem, together we are rock, divided we are sand. Então, juntas somos fortes, mas divididos não vamos a lado nenhum, né? E então era mais que tudo sobre isso. Gostei do debate do Luati e da Cama. Nota-se que tem maturidade, paciência. Não é fácil estar aqui com muito de perguntas e ouvir todo mundo 2 horas já. Assim que vou me sintonizar para a próxima. Love it. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, Vera. E só para dizer que domingo nós vamos estar aqui com a Ornella. E amanhã acho que vamos estar com alguns médicos que vão falar mesmo sobre essa cena
da manifestação que vai correr amanhã. E infelizmente algumas pessoas estão fora de Angola e a gente só tem esse meio de usar para vos dizer que podem estar amanhã também. Não é preciso ser médico para estar ali e nós que estamos fora de Angola só temos esse meio de usar isso. E a gente tem feito todos os possíveis de mexer com a vontade, com a coragem da juventude, como diz o Ken. Precisa-se dessa coragem, precisa-se de tirar essa roupa do medo, como disse o Luati hoje, né? Para fazer frente. Acho que depois de perder-se o medo, pode-se fazer frente a tudo e a todos. Ele foi para a greve de fome, não sabia o que ia acontecer e foi. Eu não sei o que aconteceu quando ele viu que os seus parceiros estavam a desistir. Já nem vou entrar nessa, nessa linha de raciocínio, mas a coragem, a vontade de saber que pode mudar qualquer coisa é grande. Então, os que estão fora de Angola só têm que fazer isso. Tipo, a gente está a fazer o que pode dessa maneira. Eu conheço algumas pessoas que estão fora e que mexem à distância. Então, amanhã vai ter uma manifestação. Não é preciso ser médico para se fazer presente. Então, era só isso. Domingo vamos estar de volta. Francisco, tens alguma coisa a dizer? Antes da gente dar a última palavra ao Luati. Francisco. Sempre tem alguma coisa a dizer. Mas fala bem, Francisco, vamos tirar o microfone. É meu direito, é meu direito democrático, está na Constituição. Primeiramente, mas, Francisco, para dizer que eu não sou jovem da JMPLA, eu não faço parte de nenhum partido. Número 2, se eu discordar com a opinião da UNITA ou de qualquer outro partido, não significa que eu sou burro. Apenas estou a exercer o meu direito de liberdade. Francisco está lhe doendo, eles chamaram de burro. De liberdade. Não, eu até não me incomodo com isso, toda vez. Porque os mesmos que hoje me chamam de burro, eles não são coerentes. Se de um lado eles pedem democracia, democracia é liberdade de pensamento, democracia é liberdade de expressão. Mas quando alguém pensa diferente, ficam nervosos. Eu pensei diferente, estão a me chamar de burro. Número 3, dizer que a UNITA não é muito diferente do MPLA. Vamos aqui rever. O David Mendes discordou, não é do seu líder, da Costa Júnior. O que aconteceu com ele? Exemplo. Foi chamado de Baju. Grande exemplo que também. Não, deixa eu terminar o pensamento. Não, mas Francisco, assim, nós já estamos a terminar o Open Talk, nós vamos abrir um outro próxima semana. Você me manda só uma mensagem no off. Manda só uma mensagem no off. Vamos abrir um outro. Vou já terminar com esta palavra. Deixa-me já terminar com esta palavra. O Alberto da Costa Júnior, só renunciou à nacionalidade portuguesa porque lhe impedia de concorrer na presidência da UNITA. A UNITA ia se lá porque tinha um candidato único. O que aconteceu no Congresso da UNITA? Apenas um candidato único. Para dizer que ao meu irmão Luati e os seus companheiros 17 jovens são os únicos revus em Angola que eu respeito. Do resto, são todos revus com vento. Era tudo isso que eu tinha para dizer. Próxima semana, muito obrigado, eu voltar presente. Sim. Muito obrigado. Sim, envia só uma mensagem nova, Francisco. Muito obrigado, Francisco. Nós, quando a gente acaba um Open Talks, Luati, a gente dá a última opinião, tipo, a última palavra à pessoa que foi convidada, para dar uma nota a esse espaço que a gente criou, né? Que a gente já criou há quase um mês. Já tivemos aqui muita gente, Mauro Sérgio, Israel Campos, Morato, já tivemos muita gente aqui, vamos continuar até. E, tipo, algumas palavras que você tem para a equipa, e a gente vai para casa, para a gente também ter aquela satisfação, né? Mesmo se for mesmo só uma crítica. Olha, antes de, não sei, sistema de nota, é de nota de 0 a 10 ou a 20? De 0 a 10, 0 a 10. Okay. Antes de falar de notas, eu queria só fazer um pequeno esclarecimento, não que sirva de alguma coisa. A expressão sim. povo burro não foi usada por mim, ou seja, eu estava a dar um exemplo de como as pessoas reagem, como as pessoas culpam o outro ao invés de se verificarem a si próprias. E, para mim, a forma como pareceu-me oportunista, que o Francisco interpretou, porque não vou querer dizer pouco inteligente, né? Senão estaria a acusar de burro que não fiz antes.
mas pareceu-me algo oportunista, como foi toda a análise a seguir acerca das nacionalidades e do não sei o quê, do Adalberto, do Congresso com candidato único, contextos completamente descontextualizado e parece-me propositadamente descontextualizado com a forma como as coisas se sucederam. Eu, quando usei a expressão povo burro, é uma expressão que todo mundo costuma usar para culpar os outros pelo MPLA estar no poder, porque acham que os outros votaram no MPLA e não têm em conta que muitos dos votos foram roubados, como o Paulucho descreveu aqui, num caso que parece isolado, mas que se multiplica por esse país inteiro. E não estou a dizer que foi em todo o sítio, não posso dizer que foi em todo o sítio. Deve haver sítios, sim, onde ainda são bastiões do MPLA, mas ninguém vai me dizer que há 90% de um grupo de pessoas num determinado sítio, 90% vota num partido, seja ele qual for. Agora, portanto, a expressão não é minha, eu estava simplesmente a evocá-la para dizer que as pessoas responsabilizam as outras e não olham no seu próprio rabo, na sua própria responsabilidade. Agora, quanto à nota, eu não participo, não costumo participar nos outros, então não tenho uma noção de consistência, mas eu costumo louvar todas as iniciativas de jovens para falar de assuntos que tenham a ver com o país e que obriguem a debates e a raciocínios mais complexos do que aqueles dos tweets de 5 linhas, e façam com que as pessoas se conheçam mais e se conheçam melhor e se possam se inspirar ou não. Então eu não posso avaliar pela consistência e não seria muito justo dar uma nota assim, mas se pedem e se fazem questão, eu vou dizer 7 ou 8, vai lá, 8, vamos ser generosos. Vou dar 8, porque eu acho que esse tipo de iniciativas, sejam elas quais forem, que juntem pessoas, devem ser encorajadas. Se vocês acham que esse é o lugar e a forma de agirem, de serem ativos e de fazerem alguma coisa acontecer, de contribuírem para despertar de mentes e para o bem do país e para que as coisas não sejam simplesmente iguais e monótonas, então eu quero vos encorajar a continuar, mas não existem formas únicas de fazer as coisas, então também não quero muito dar aquele encorajamento que faz com que as pessoas rapidamente e muito facilidade caiam naquele faço a minha parte, porque isso é uma zona de conforto, as pessoas procuram essa zona de conforto com a máxima urgência para se sentirem que ninguém pode lhes cobrar mais nada e reconfortar as suas consciências. A nossa parte é tudo aquilo que nós acreditamos que deve ser feito e que nós esperamos que os outros façam. A nossa parte também é essa. Então, força, mas que não seja a única ferramenta que se usa por parte sejam os organizadores, sejam os participantes. Existem milhentas formas de intervir, sobretudo em países onde a liberdade é muito escassa. Então, encorajo todo mundo a pôr os seus neurônios a funcionar, não só para as coisas que nos distraem, que nos divertem, que nos fazem relaxar, porque a nossa realidade é muito dura e nós precisamos todos de relaxar, mas que usem a força que é natural da juventude e a originalidade que é natural da juventude para se divertirem um bocado à pala desses velhos caducos, enfatados, engravatados, emperfumados, que usam palavras caras. Desmontem isso, ridicularizem isso e vamos transformar isso juntos, porque eu já não posso mais, já não estou mais no direito de me enquadrar na categoria de jovem, mas vocês sim. Então, vamos nessa, pessoal. Força aí e boa continuação para vocês, muito obrigado. Muito obrigado ao pessoal que esteve aqui. O Open Talks vai voltar. Temos sempre às quintas e aos domingos. Domingos vamos estar aqui com a Ornella, já está confirmado. Só queria agradecer ao pessoal que esteve aqui. Foram 3 horas de conversa, 3 horas e meia de conversa com o Luati. E agradeço as pessoas que estiveram aqui desde o início, mas entraram, mas saíram. E é de coração que a gente conseguiu manter aqui as pessoas atentas nesse tipo de assunto. Ken, Varela, Rocha, e no fundo, Luati, muito obrigado de coração mais uma vez por ter aceito o convite. Esperamos pela próxima ter-te aqui. E foi um ensino, foi uma aula de 3 horas e meia, daquele tipo que você não tem preguiça de sair. Então, muito obrigado de coração, muito obrigado a pessoas que estiveram aqui. Podemos nos ver domingo às mesmas horas, né?
Hoje falamos com o Luati, próxima semana, próximo convidado é um outro tipo de conteúdo. Eu vou desligar o Space. Muito obrigado mais uma vez a todos os participantes e internautas. Grande abraço. Boa noite a